O evento de hoje ele conta com patrocínio da Petrobras, com apoio do Itaú, da Rádio Inconfidência e da Fundação Clóvis Salgado. Hoje a gente recebe aqui o escritor Joca Rainers Terron, ou Reiners. Por favor, Joca, pode subir. Seja bem-vindo, Joca. Bom, Joca, vamos começar. A Tristeza Extraordinária do Leopardo das Neves. Esse nome enigmático. Do que se trata esse livro? Bem, é sempre difícil, né, para a gente explicar o livro que fez. É mais ou menos como se você cometesse uma barbaridade qualquer e, de repente, fosse obrigado a se justificar. Mas eu sempre me embanando na hora de explicar o que é o meu livro, sabe? Acho que, na realidade, isso vem de uma coisa que nem sempre o autor do livro é a pessoa mais indicada para traduzi-la, já que, afinal de contas, ele escreveu o livro para relatar ou para traduzir aquilo que sentia, aquilo que despertou o desejo de escrever aquele livro. Então, a resposta ideal para as perguntas seria eu pegar o livro e ler o livro para você em voz alta. Palavra a palavra, porque ele é a resposta, né? Mas, de todo modo, justamente por isso, imagino que seja muito difícil para as editoras serem obrigadas a traduzir e criar esses textos de orelha, textos de quarta capa, assim, para atraírem o leitor. E eu sempre dou muita risada quando eu leio esses textos assim dos meus livros, porque eu acho que eles raramente têm a ver com o livro, sabe? Porque tem uma linguagem muito particular daquilo ali que é justamente para atrair o leitor e não para afugentá-lo, né? E que tenta minimizar muito ou resumir uma coisa que nem sempre é muito resumível, né? E, por exemplo, eu escrevo muita resenha em jornal. E se tem um tipo de resenha que eu odeio, é justamente aquele tipo de resenha que procura contar mal a história que um escritor escreveu. Então, ele acaba afugentando, a resenha acaba afugentando um leitor que possivelmente poderia ler o livro e que não faz porque aquela história foi mal traduzida por um resenhista medíocre, né? Então, eu vou acabar sendo sempre o resenhista mais medíocre dos meus próprios livros, e isso acaba me fazendo mal. Mas, de qualquer modo, é uma história que tem diversos personagens e diversos núcleos, mas que se reúnem em um espaço único, que é o bairro do Bom Retiro, que é um bairro de São Paulo. O Bom Retiro é o primeiro bairro construído do lado de lá da linha do trem. Ou seja, por isso mesmo é o bairro que ficou marcado pelas primeiras levas de imigrantes europeus no início do século XX, que chegavam a São Paulo e não tinham para onde ir, né? Para o centro da cidade, para o lugar de privilégio. Então, eles ficavam do lado de lá da linha do trem, ali nas margens do Rio Tietê, e ali construiu-se o Bom Retiro, que é um bairro que foi ocupado por italianos, judeus, diversas levas de judeus, né, lituanos, judeus russos e em geral todo askenazi, né, de linhagem askenazi. São pessoas que vieram fugindo antes da Segunda Guerra Mundial, vieram fugindo dos pogroms na União Soviética. E depois disso, ainda estão lá essas famílias, mas a partir dos anos 60 e 70, o Bom Retiro começou a receber levas de coreanos. E na última década tem recebido uma massa imensa assim de imigração latino-americana, bolivianos, peruanos, paraguaios, gente que chega todos os dias assim vindos de ônibus através do Paraguai, e é muita gente mesmo. E bem, o bairro tem esse mecanismo próprio, essa mecânica, esse sistema que é muito particular e que, ao meu ver, assim, sempre parece uma redução metonímica do que é São Paulo, um lugar onde ninguém é de lá, sabe? Onde, na realidade,
A maior parte da população de São Paulo é fruto de migrações nordestinas ou vindas do exterior. Então, é esse lugar cruzamento, esse lugar encruzilhada, né? E o bairro acaba traduzindo muito o que São Paulo é. E isso cada vez mais frequente. Parece que o talento da cidade para isso é muito grande. Nos últimos anos, com a crise europeia, dificilmente você consegue andar numa quadra de São Paulo sem ouvir várias línguas. Assim, a coisa voltou de novo. Eu vi na Folha essa semana que parece que o Ministério do Trabalho tem recebido 60 pedidos diários de registro de funcionários estrangeiros, o que é um número muito grande, porque, em geral, essas pessoas vêm trabalhar clandestinamente, né? Então, se 60 pedem carteira de trabalho por dia, imagina a quantidade de gente que não pede e que está trabalhando por lá. Bem, eu estava lá, eu fiquei durante 3 meses frequentando o bairro todos os dias, porque fui convidado a escrever uma peça de teatro que se passaria lá, para o Teatro da Vertigem. É um grupo tradicional de São Paulo, que é conhecido por ocupar espaços públicos, né? Já fez peça em presídio, em igreja, no Rio, Tietê e tal. E eu tinha que ir todo dia. O Vertigem é um grupo que trabalha com improviso e com criação coletiva. Todos os dias a gente inventava o que ia ser a peça, né? Eram improvisações e tal. E só depois de 3 meses é que eu sabia que eu teria meus 3 meses sozinho para desenvolver a dramaturgia propriamente, escrever. Então, durante esses 3 meses que eu fiquei improvisando, eu não tinha que escrever necessariamente, porque eram esquetes, jogos cênicos que a gente propunha e que não exigiam a escrita, né? Era uma coisa de diálogo, assim. E, portanto, eu tinha tempo livre pelas manhãs e eu comecei a escrever uma história sem saber exatamente o que era e para onde ia, muito impregnado pelo ambiente do lugar, assim. E em um mês escrevi a primeira versão do romance, que partiu de uma pequena história que eu li no jornal, uma notícia assim no caderno policial, que dizia que 10 emas tinham sido mortas brutalmente num parque fechado de São Paulo. E que ninguém sabia o que tinha acontecido, porque naquele lugar não tinha nenhum predador ou coisa assim. Isso foi suficiente para despertar em mim assim foi um gatilho para a minha imaginação, e eu comecei a me perguntar o que poderia ter acontecido. E foi assim que começou a história. Eu comecei a escrever isso diariamente. Isso raramente acontece, e só pôde acontecer, porque eu estava por conta do trabalho com o grupo, né? Eu não precisava fazer o meu trabalho cotidiano de ganhar a vida, certo? Então eu podia me dar o luxo de escrever ficção durante uma parte do dia, que é a coisa mais difícil, né? Você justamente conseguir criar o espaço para que possa se dedicar, né? Que tenha o ócio necessário para ficar ali à espera de que uma história te afete a ponto de você querer escrevê-la. Depois de um mês eu tinha essa versão, só que daí eu fui me envolver com os finalmentes do grupo, com a dramaturgia e tal, e fiquei 1 ano sem voltar à história, né? Depois de 1 ano eu fui reler, vi os problemas que o livro tinha e tal, e comecei a construir melhor essa história, que é a história de um escrivão de polícia, insone, que não dorme há 2 ou 3 semanas, porque durante o dia ele é obrigado a cuidar do pai, que é um judeu que tem uma mercearia de produtos judaicos no Bom Retiro, e sofre de demência senil. E durante a noite, esse cara que narra a história é um escrivão de polícia no distrito policial. Passa a noite trabalhando e ele toma anfetamina para permanecer acordado e tal. Então, tem esse aspecto um pouco limítrofe de delírio, porque é um narrador não muito confiável, ele está numa situação muito... Ele está sob pressão, né, digamos. Pois bem, o pai dele, ele tem problemas, tem lapsos de memória, e ele... O único momento de lucidez que ele tem é quando ele pede para o filho para que lhe conte alguma história antes de dormir. E esse escrivão, ele alega não ter imaginação para contar histórias, então ele relata para o pai um caso que estava acontecendo, que ele está ajudando a investigar no distrito policial,
que seria um acidente, um crime ocorrido num setor do Zoológico de São Paulo chamado Nocturama, que é um parque onde as pessoas vão para ver apenas animais com hábitos noturnos. Pois bem, ele começa a relatar esse crime que acontece. Então, o livro ele tem essas duas etapas. Ele tem o dia a dia desse escrivão cuidando do pai e os seus dilemas em relação ao pai, e o período que ele conta esse crime, né? Vai contando aos poucos e tal. No início do livro, essas duas histórias são muito separadas, assim, porque, inclusive no tom, as histórias do crime contadas pelo escrivão têm um tom quase de jargão de delegacia de polícia, e são contadas em terceira pessoa e de um jeito muito direto. Enquanto que os outros capítulos são duas seções, Mundo Animal e Habitante. O Escrivão. E aos poucos isso vai se encaminhando e você vai percebendo como essas duas histórias tão distantes de um crime acontecido num parque, com a história desse escrivão que cuida do pai, estão extremamente interligadas e nascem têm uma mesma origem, uma mesma célula. Só que isso é uma coisa que vai caminhando paralelamente e só se encontra no final do livro, no final da história. Eu não sei se eu posso contar mais do que isso, assim, sabe? É uma coisa que é cheia de pequenos... Não tem um grande segredo, mas tem pequenos segredos, assim, que vão... Assim, como pequenas células que se conectam, assim, que aos poucos vai construindo a história. Além disso, do escrivão, principalmente no trecho O Mundo Animal, você tem mais outros núcleos, né? Que é o núcleo do casarão, que é onde está a Senhora X e a tal criatura, que é essa da capa. E tem também o jovem coreano. Sim. E a história vai sendo contada a partir desses 4 núcleos. Alguma coisa assim. O escrivão ele colheu os depoimentos, né, de pessoas que estão nesse crime. O taxista, tem o taxista. Então, os personagens todos que aparecem aparentemente não tem nada a ver, eles têm um único aspecto que os une, que é justamente o crime que acontece no Nocturama. O escrivão vai relatando a história e vai contando a partir dos depoimentos que ele colheu, certo? E há outras coincidências, como, por exemplo, pois bem, existe no Bom Retiro talvez seja a testemunha-chave do caso investigado pelo escrivão, do crime do Nocturama, que é justamente a Senhora X. Por isso mesmo ela não é designada, é nomeada apenas como Senhora X, que é uma enfermeira de pacientes terminais, especializada em pacientes terminais, que cuida de uma pessoa que vive em um casarão do bairro, uma pessoa que não pode receber a luz solar, né? Ela sofre de uma doença de pele que proíbe que ela se exponha à luz natural. Então, ela é uma pessoa indefinida, você não sabe, a história não dá elementos para você saber exatamente quem ou o que ela é, né? Ela está num estágio, sabe-se apenas que ela está num estágio de evolução da doença muito avançado e que, então, ela está, digamos assim, à beira de deixar de ser alguém, de ser um ser humano, alguém irreconhecível, né? Ela já não consegue mais se comunicar, mas, por outro lado, ela tem elementos característicos de uma humanidade assim que, de certa forma, está perdida ou em vias de se perder. Ela é uma grande leitora, por exemplo, né? E ela é obcecada pela leitura justamente de uma enciclopédia chamada Mundo Animal, porque que a Senhora X, conforme ela se envolve com essa pessoa, que é designada apenas pelo nome de A Criatura, ela descobre que a criatura gosta de ler apenas os verbetes dedicados aos animais que têm hábitos noturnos, assim como ela. Existe uma identificação, né? Então,
a senhora X descobre quais são os capítulos, as páginas lidas pela criatura, justamente porque ela encontra restos de pedaços de pele, né, entre as páginas do livro. E aos poucos ela começa a relatar a história para estabelecer uma comunicação com a criatura, ela começa a contar a história do leopardo das neves, que é um bicho que veio da Ásia, de uma região da Rússia, para o zoológico de São Paulo para procriar com uma fêmea da mesma raça, só que de regiões distintas do mundo. E aí há um problema de eles não conseguem se relacionar e tal. Isso, de alguma forma, está relacionado com essa tristeza extraordinária que acomete aí o meu amigo felino, né? E essa tristeza, você falou aí um pouco da origem de São Paulo, tratando do bairro. E essa tristeza, assim como a fera ela é deslocada, os personagens também têm em comum essa espécie de deslocamento, né? Sim, tem um taxista, né? Que não tem lugar fixo assim. E eu acho que o livro ele tem toda essa camada que eu falei agora. E eu gosto muito de crer que isso é muito a superfície do livro, sabe? Que faz com que o leitor se interesse pela história e tal. Há elementos de histórias de suspense, por exemplo, que eu uso para que essas histórias se conectem. Porém, por outro lado, assim, eu acho que do que trata mesmo a história é de uma espécie de mundo que se perde, está ali. E é justamente o mundo, o Bom Retiro, desse velho, desse senhor judeu que está à beira da morte, à beira da senilidade, da demência, né? Está vivendo talvez o ápice, o momento final de sua vida. E eu acho que a história toda ela registra isso, assim, sabe? É o que interessa no fundo mesmo, são esses mundos que estão em vias de se perder, um lugar que já, como a sua cidade da sua família, que você conversava Coluna. com o Carlos Herculano Lopes ali fora, Coluna, né? Então é todo um mundo ali que se perdeu, né? E é esse Bom Retiro também que está em vias de se perder. Mas também tem outros caráteres do livro que estão em vias de se perder. Todos os personagens são colocados à prova e um certo aspecto de humanidade também se perde ali, onde há situações inesperadas assim, e em um momento ou outro todos os personagens são colocados à prova. A humanidade deles é colocada à prova e, em geral, eles reagem de uma forma muito humana, ou seja, eles falham, né? Então, acho que são elementos assim da construção. É o que é discutido no subtexto da história, assim, né? Alguma pergunta? Meu nome é Martinha. Martinha, assim, você disse um certo momento que ele toma anfetaminas, né? Então eu não entendi, não compreendi muito bem se ele é da noite ou se ele se faz da noite. Não compreendi. Se puder me explicar, por favor. Não, ele dorme 2 horas por dia, assim, sabe, por período, assim. E isso é um sono muito entrecortado. Ele está extremamente cansado quando ele conta essa história, quando a história começa, né? Então a história começa assim. Não durmo há 2 semanas, mas antes já não dormia muito bem. Até então, até deixar de dormir, eu preparava o jejum logo após o velho abrir os olhos e daí seguíamos para o trabalho. Todo dia era o mesmo dia. Do final de meu expediente noturno no distrito policial ao início da manhã, sobravam 2 ou 3 horas nas quais eu nadava nos lençóis, afundando, sem conseguir atingir a outra margem. Depois, na mercearia, enquanto o velho se ajeitava na cadeira de trás da caixa registradora, seu posto habitual dos últimos 65 anos, eu orientava, meio sonâmbulo, nosso único funcionário acerca da reposição de produtos
remarcação de preços e suas demais obrigações. O boliviano era o rapaz de sempre ou um novo? Arrancava devagarinho as etiquetas das embalagens de Beigali, Varenik e Xalá. Muito devagarinho. As pilhas do relógio da parede estariam no final? Os ponteiros pareciam imóveis, silenciosos demais. Minhas pálpebras pesavam, sobrava espaço nas prateleiras e também minutos entre os ponteiros. Os negócios não iam bem. Na fresta escura das latas de óleo de gergelim, lá do fundo, um par de olhos me observava. Não costumava conversar com ninguém depois disso, a não ser pelos telefonemas de cobrança cada vez mais frequentes, e acompanhava o velho trocar frases em Yiddish ao longo da tarde com um cliente tão antigo quanto ele próprio, seu amigo Glass, outro sobrevivente das reuniões do Jugendklub no prédio da Zukunft. Eu imaginava o teor daquelas conversas, os possíveis assuntos entre um afásico e um amnésico. Quanta novidade inacessível era trocada ali. As visitas cessaram desde que o Dr. Glass se matou faz 2 semanas, no dia de seu aniversário de 100 anos. A partir daí, tudo desandou, inclusive meu sono. Em seguida, o velho também tentou se matar. Um dia, ao voltar de meu plantão nos 87º Distrito Policial, encontrei-o no banheiro com o barbeador de plástico barato na mão. Transtornado, sem compreender direito seu fracasso, ele esfregava o aparelho com força contra o próprio pulso. De início, pensei que estivesse de brincadeira. A lâmina de barbear servia apenas para machucar de leve sua pele senil, deixando uns vergões meio azulados. Era suficiente para arranhar, mas não para ferir de verdade. Parado no batente da porta, repeti seu nome 2 ou 3 vezes, procurando não assustá-lo. Ele então deixou o barbeador cair na poça amarela as barras das calças do pijama ensopadas de urina. Olhou para mim, mas não me reconheceu. Seus olhos não tinham luz. Seu corpo lembrava um saco de estopa em vias de ser esvaziado, um entulho deixado para trás que o gato, saindo das prateleiras, cheirou por tempo suficiente apenas para dar meia volta. A cena era absurda e um tanto cômica, mas tudo isso aconteceu ontem à noite, pertence ao passado. Estou na delegacia, não ouço nenhum ruído nas celas e vejo sombras lá fora, viciados em crack que se esparramam pelas ruas. No entanto, não consegui repousar e ontem ainda é hoje, assim como o anteontem continua a ser ontem. O passado está para acontecer. É agora, vai ser amanhã. A eternidade se concentrou num dia que não passa nunca. Tenho dúvidas se voltarei a dormir. Enquanto isso, vou permanecendo aqui. Aguardo a claridade restituir as frações do dia, seus minutos e segundos, até o sol arrebentar contra o muro dos fundos da delegacia, feito uma ambulância que perdeu os freios, até que outra noite venha restabelecer a ordem. Ele narra, ele está à espera de algo que aconteça. Está sentado no meio de um plantão noturno. O leitor não sabe o que já aconteceu, o que o levou até aquele momento. Então, o livro ele é todo permeado das reflexões dele, nesse momento, que resgata o que aconteceu imediatamente antes. Ele cuidando do pai, contando esse crime, certo? Que aconteceu no Nocturama. Só que ele está virado, ele está tomando anfetaminas justamente para não dormir, porque algo precisa ser resolvido. E vai ser resolvido na última página do livro. Né? O que eu relato aí é justamente os episódios que antecedem essa resolução. Então é isso, ele toma anfetaminas, né, que são esses moderadores de apetite aí que tiram o sono. E, como ele diz, ele toma moderador de apetite, mas está cada vez mais gordo. E mistura com bebida alcoólica. Portanto, ele se torna um narrador que você não sabe exatamente se o que ele está contando é fruto de um delírio, de um qualquer, por conta de sua condição instável, né? Ou se o que ele conta verdadeiramente aconteceu. Né? Tem muitos fatos pitorescos, como esse crime das emas. Esses fatos pitorescos eles são sempre o gatilho da sua narrativa, ou você procura e vai trazendo à medida que o que você está escrevendo necessita? Obrigado. Muito obrigado. Bem,
Eu nunca escrevo assim, O Rômulo me perguntava há pouco assim, se eu escrevo, se eu sei perfeitamente o que eu vou contar e tal. E, em geral, eu tenho uma linha muito tênue do que eu pretendo contar, assim. E, em geral, isso não passa de pretensão, assim, no ato de se começar um livro. Porque você começar a escrever um livro é um processo muito de descoberta, muito, eu gosto de dizer que é tateante, é mesmo. Eu descubro as histórias aos poucos, assim, mais ou menos como se fosse você caminhando por um lugar escuro, um lugar que você não conhece, escuro, onde você não enxerga nada. Então você vai tateando e descobrindo o caminho que você precisa fazer. Ou seja, essa descoberta é, para mim, o ato da escrita, o trabalho de escrever. E é uma coisa que, quanto mais livre for, e talvez não haja nada mais livre, principalmente no meu cotidiano, né? Afinal, tudo é tão relativizado pelas obrigações, e, né, ter que pagar conta, ter que fazer isso, ter que fazer aquilo, ter que cumprimentar as pessoas, ter que ser educado, ter que não sei o quê. E isso é totalmente livre. Eu posso inventar o que eu bem entender. E as sinapses diárias que você sente ao criar essas histórias e começar a perceber que tudo se encaixa, e esse processo de... Eu gosto de brincar assim que quando tem várias etapas de construção de um livro, mas o início é um período em que eu estou parecido com uma esponja, sabe? Onde você começa a absorver coisas de todos os lados e, de repente, anedotas da realidade, episódios pitorescos, começam a contribuir para o desenvolvimento daquela história. Nem sempre funciona, né? Nem sempre você consegue fazer com que tudo seja aproveitável. E, às vezes, não. De repente, as coisas começam a cair no seu colo e são coisas que são, de algum modo, relacionados com aquilo que você pretende contar. Ou seja, o caráter episódico das coisas é uma coisa que me atrai muito, porque nesse mundo onde a gente está hiperligado em tudo e recebe informação de todos os lados, é um caráter da realidade, é uma forma com que a realidade resolveu se apresentar para a gente, né? Através de pequenos fatos, pequenos episódios que vão se interconectando e tal. Então, é uma coisa que me interessa. Acho que é um dado do mundo que me interessa, né? Por outro lado, eu também gosto de pensar assim que a realidade a realidade hoje é tão rica e tão multifacetada e tem tantos planos possíveis de realidade que ela adquiriu, de certa forma, uma capacidade de imaginação. A própria realidade imagina, sabe? E nos fornece elementos imaginativos, né? São dados, basicamente é isso. Então, eu não acredito em espiritismo ou coisa do gênero, mas o trabalho de organização, o trabalho do escritor se aproximaria com o trabalho de organização desses fatos, os fatos que interessam para quem está escrevendo uma história e que consegue reunir aquilo e fazer com que esses fatos se interrelacionem a ponto de criar sentido, e um tipo de sentido que possa afetar o leitor. É mais ou menos por aí, assim, sabe? Joca, voltando um pouco antes desse livro, queria saber qual é a sua relação com os livros e como que você se despertou para a literatura, para pensar em escrever. Bem, não sei. Eu acho que é parecido com todo mundo que gosta de ler, assim. A leitura, tanto a leitura quanto a escritura, tem a impressão que elas existem para suprir alguma deficiência que a gente tenha, né? Uma deficiência de expressão, uma deficiência qualquer, assim, deficiência de relacionamento. No meu caso específico, eu tenho a impressão que eu me tornei míope, eu tive uma miopia muito precoce, muito cedo. E isso acabou delimitando o meu comportamento. Assim, eu tenho a impressão que eu preferia ficar num lugar fechado, lendo livro, ou fazendo coisas criativas, né? Desenhando, ou, sei lá, tentando inventar uma história em quadrinhos, assim,
do que me relacionar com as outras pessoas. Isso também tem um motivo muito ligado à minha biografia pessoal, assim, porque devido ao trabalho do meu pai, minha família se mudava com muita regularidade, de 2 em 2 anos de cidade, então era custoso reconstruir a vida a cada 2 anos, assim, né? Aí entra o temperamento, né? Eu tenho um irmão que é 2 anos mais novo que eu e que leu pouquíssimo na vida. E, no entanto, se dava muito bem, fazia amizades muito rapidamente e usa isso até hoje, é um elemento, um traço de personalidade dele. Isso são coisas que eu percebi que essas mudanças frequentes acabaram me fornecendo isso também e que eu poderia usar isso depois. Mas eu demorei para fazer isso, né? Só na adolescência que eu fui me soltar mais. Então, até esse período é o meu período áureo de leitor. Assim, foi o período em que eu mais li, com mais frequência. Facilmente eu lia 2 livros por dia, assim, sabe? Aos 7, 8, 9 anos, tal. E daí tive sorte também de ter livros em casa, né? E meu pai não era um leitor, assim, mas, né, ele sabia do meu gosto, sempre foi muito generoso, nunca se furtou a comprar livro e tal. Agora, escrever é uma coisa que nunca me passou pela cabeça. Eu pensei em várias coisas. Assim, pensei em cantar em banda de rock, pensei em, sei lá, até a adolescência eu joguei vôlei, esse tipo de coisa, e queria ter feito isso. Assim, mas escrever, eu nunca pensei, porque eu sempre escrevi, entendeu? Assim, desde cedo. E é uma coisa que, para mim, sempre foi natural. Então, nunca pensei em ser. Tanto que eu só fui pensar em publicar muito tarde mesmo. Quando eu me mudei para São Paulo em meados dos anos 90, e aí eu comecei a perceber que alguns novos escritores estavam surgindo ali e começando a publicar. E aí caiu a ficha, eu falei, poxa, posso publicar, né? Afinal de contas, essas coisas que eu faço podem um dia... Mas antes disso, nunca tinha me passado pela cabeça. Assim. Então, tenho a impressão que foi isso. Surgiu da leitura e foi se intensificando com o tempo, né? Aí, na medida em que você começa a escrever, isso vira um hábito, uma coisa muito frequente, diária, todo dia você escreve, todo dia, você começa a viver em estado de escrita, né? E, no meu caso específico, eu acabei virando um narrador, porque eu, pelo menos, se eu não estiver escrevendo fisicamente, eu estou escrevendo mentalmente. Assim, eu estou contando história, estou relatando coisas, estou tentando identificar o que aquela pessoa está fazendo, estou ouvindo conversa alheia. E é isso. O problema, justamente, é traduzir todo esse esforço imaginativo, que é uma coisa não física, né, para o texto. E isso é a parte mais difícil. Exige tempo, exige você dedicar uma parte do seu dia a dia para isso, porque é uma coisa muito difícil de se cavar, né? Assim, você tem que deixar obrigações de lado, tal. Joca, e bom, você não, aqui a gente tem um romance, né, uma novela, pode dizer. Mas antes disso, você chegou a publicar poesia. Você também realiza trabalhos em quadrinhos? Ou quase isso? Eu tenho um projeto de quadrinhos para fazer, mas eu não consigo diferenciar muito os gêneros. Assim, você nunca sabe direito, sabe, o que ao começar a escrita de um texto, você não sabe direito o que vai ser aquilo. E também não me preocupo no que vai ser. Em geral, eu acabo perdendo, inclusive, a linha. Às vezes, sou obrigado a escrever um texto para o blog da Companhia das Letras, que é a editora que tem publicado meus livros, e, de repente, eu percebo que aquilo está virando uma ficção, sabe? Que não cabe lá. Se eu posso identificar um movimento da escrita, eu publiquei 2 livros de poemas, um em 98, outro em 2002. Aí, em 2001, publiquei meu primeiro livro de ficção, e assim por diante. São 9 livros, sendo que 7 são de ficção. Mas eu percebo
que existe uma insatisfação em escrever coisas curtas e uma dificuldade cada vez maior de escrever uma coisa muito pequena, sabe? Tenho a impressão que o desejo que eu tenho é de ficar esticando, né, as narrativas e me aproximando de um personagem e tal, que eu acho que é a coisa mais divertida que tem de escrever. E é uma coisa que você só vai precisar ou desenvolver mesmo com o tempo, sabe? É mergulhar mesmo, né, nessa coisa de elaborar um personagem, fazer com que ele fique de pé, que ele caminhe e que tenha vontade própria, às vezes. Acontece também. Você, quando pensa os personagens, pensa a história e observa também as coisas ao seu redor, você tem alguma pretensão de registrar o contemporâneo, de, enfim, traduzir para a literatura o que você vê, o que você vive, que as pessoas se identifiquem com essa história? Não. Assim, é um processo um pouco autista, né, a questão da escrita. Esse livro específico, eu queria muito que ele traduzisse duas coisas. Primeiro, São Paulo. Eu queria que fosse um livro passado em São Paulo, e particularmente na São Paulo do ano passado, que sofreu. Então, tem diversos episódios que acontecem aí, como a expulsão dos viciados da Cracolândia, e que é uma coisa que é meio que um pano de fundo que percorre todo o livro. E eu queria explicitamente que isso aparecesse aí, né? Tem essa coisa do personagem do velhinho demente, também, de certa forma, é como se ele fosse o último judeu do Bom Retiro, sabe? Uma homenagem muito pessoal minha ao bairro, ao que o bairro me deu nesses meses que eu passei lá e tal. Mas também, em geral, assim, um desejo de traduzir São Paulo, que é uma cidade muito multifacetada, né, e que merece mais atenção, assim, sabe? Ela foi maltratada na ficção do século XX para cá. A partir do modernismo, tem coisas no modernismo, e depois São Paulo meio que foi esquecida, a não ser talvez pela obra do Marcos Rey, né, que usou muito São Paulo como cenário. Ela não aparece com muita frequência, assim. Então eu queria a minha São Paulo, eu já tinha feito isso num livro anterior chamado Hotel Hell, que saiu em 2003 pela Livros do Mal, mas que é um livro uma São Paulo muito fabular, né? Ele parte do princípio que existia um parque temático no centro de São Paulo, onde as pessoas iam para cometer crimes, ou para poder vivenciar crimes hediondos que em outro lugar elas não poderiam fazer. Então, só que por um motivo qualquer, especulação imobiliária, o que quer que seja, esse parque temático deixou de existir, que se chamava Hotel Hell, Hotel Inferno, e esses personagens acabaram se esparramando pela cidade e se misturando aos habitantes da cidade. Então, era um livro que tratava um pouco da esquizofrenia que é você viver numa megalópole, né? Assim, onde você pode ser um pai de família durante o dia, absolutamente normal, e pode ser um assassino em outro lugar da cidade. Sabe, a megalópole ela te permite, a esquizofrenia acaba se tornando norma. E o Hotel Hell era uma tentativa de traduzir isso e acabou virando um livro muito esquizofrênico também. A gente, quando fala de nova literatura, que é o título desse projeto, nova literatura é um conceito meio controverso, assim, e a gente tentou definir como sendo autores recentes. Você sente, hoje, na literatura, existe algo em comum, né, entre os autores mais recentes ou entre os que tentam registrar esse período contemporâneo? Bem, essa é uma pergunta sempre difícil. Eu tenho a impressão assim que, bom, a gente vive um momento particularmente interessante assim na produção literária no Brasil, que eu acho que tem impressão historicamente tem a ver com um período de renovação que começa ali nos anos 90 e que vem suprir
um período de baixa, onde a literatura brasileira, a ficção, principalmente, ela perdeu muito em renovação, mas, mais do que isso, ela deixou de protagonizar, os escritores deixaram de serem protagonistas de um cenário cultural, superpostos ou sobrepostos por outras mídias ou outras expressões artísticas que tinham maior impacto sobre a opinião pública, como o teatro. Vamos pensar que, durante o período da ditadura, o cinema novo tomou a frente, o teatro de extração política e militante, e a música brasileira, né, com a Tropicália e tudo mais, enquanto que a literatura passou para um segundo plano. Se a gente considerar que, imediatamente antes disso, a gente teve o modernismo, né, e a sua segunda dentição, então foi uma mudança muito brutal. E a literatura permaneceu sob esse ocaso até a abertura política, e ainda precisou de 10 anos para começar a se recuperar. Então, é só em meados dos anos 90 que os novos autores brasileiros começam a surgir. Coincidentemente, do meu ponto de vista, até esse ponto, eu não lia literatura contemporânea. Para mim, pouco importava quem tinha escrito o livro, sabe? Quando eu fui descobrir que existiam figuras vivas e que eram minhas contemporâneas, estavam começando a publicar livro, como, sei lá, Marçal Aquino, Nelson de Oliveira e outras figuras, eu fiquei muito impactado por isso. E hoje o que a gente vive é um cenário já de 15 anos posterior a esse momento aí. Então, diversos autores surgidos nesse trajeto começam a ter uma carreira um pouco mais sólida e começam a se construir como subjetividades, como vozes autorais. E é necessário tempo para isso, né? A impressão que eu tenho sempre é a seguinte: eu tive minha pequena editora chamada Ciência do Acidente, foi minha forma de colaborar com esse período aí de ressurgimento, mas eu convivi com um dado muito romântico da composição, da personalidade do escritor. O escritor ainda é um sujeito muito romântico. Então, ele acredita que o seu público já o antecede. Antes mesmo dele ter publicado um livro, ele acredita que ele já existe uma fila de gente querendo comprar, ler seus livros, ouvir o que ele tem a dizer. E isso não existe, sabe? Isso é uma coisa que é construída ao longo de uma vida toda, de gerações. E o que a gente tem visto hoje é justamente isso se consolidando, sabe? 2013, em particular, a gente pode perceber a quantidade de romances interessantes que foram publicados esse ano. É impressionante, de autores brasileiros. Autores que estão aí na faixa dos 30 aos 50 e poucos anos. Então, para mim, é isso que realmente importa. Primeiro, o interesse editorial, o interesse de renovação dessas vozes, né? E o fato que algumas pessoas estão insistindo a ponto de publicar várias vezes, né? E não desistiram no meio do caminho. Então, isso, por si só, já traz um ar novo para a produção literária. E agora isso precisa se traduzir em outras políticas, inclusive de fomentação à leitura, né? De fomento à leitura, e de difusão dessa própria literatura. Também um trabalho de quebra de preconceito, sabe, de expectativa, também precisa ser feito, porque a gente está muito habituado a ler literatura estrangeira traduzida, e isso precisa mudar um pouco, né? Já que você citou aí, a gente quer ouvir quais autores, quais romances se destacam nesse cenário mais recente. Olha, são tantos, hein? Só muito recentemente eu posso citar o romance do Daniel Pellizzari, que é um escritor que publicou há 8 anos, havia 8 anos que não publicava ficção, publicou pela mesma editora que eu, Companhia das Letras, o livro Digam a Satã que o recado foi entendido, um romance interessantíssimo. Outro que acabou de publicar, que é o Amilcar Betega, publicou um livro chamado Barreira, um romance também muito interessante. Tem um poeta chamado Sérgio Medeiros, que é mato-grossense, assim como eu, que acaba de publicar o seu primeiro livro de contos.
pela Iluminuras, que é baseado em mitologias indígenas, que é uma coisa que ele pesquisa com grande conhecimento. Marcelino Freire vai publicar, o contista pernambucano vai publicar seu primeiro romance agora, acho que o mês que vem. Michel Laube também publicou um novo romance que vai ser lançado agora em São Paulo, chamado Vai estar aqui também. A Maçã Envenenada, vai participar aqui. Quem mais? São muitos. Assim, elencar os nomes, assim, eu sempre vou praticar alguma injustiça, porque é tanta gente publicando coisa legal. Francisco de Moraes Mendes, que é um dos mais interessantes contistas brasileiros, aqui de Belo Horizonte, publicou, o último livro dele é do ano passado, né? Saiu pelas 7 Letras. É um cara que merecia mas muito mais atenção do que ele recebe, porque está no auge do seu domínio técnico, né? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Kleber. Eu gostaria de pedir para você comentar um pouquinho sobre essas formas de narrativas contemporâneas. Se você identifica que existe um jeito novo de narrar desses autores, inclusive que você citou, se comparados com as escolas literárias anteriores, brasileiras e internacionais também, assim, do século XVIII para o romance contemporâneo, e principalmente brasileiro. Assim. Bem, eu não sou partidário de que assim, esse nova literatura brasileira ele tem que se resumir mesmo à questão etária. Porque eu não vou ser ingênuo aqui de defender a reinvenção da roda ou coisa do gênero. Muito pelo contrário, eu acho que, em se tratando de literatura, o futuro está sempre no passado, né? E dá para mencionar autores mais inventivos do que Stendhal, do que Machado de Assis, do que Stern, do que, sei lá, né? Guimarães Rosa, né? Joyce, né? São caras que arrebentaram tudo, né? Arrebentaram com toda... Agora, em termos de produção literária brasileira, existe sim uma coisa nova que eu acho que é uma tentativa de traduzir a oralidade, que é a principal característica do português brasileiro, e trazer o nosso português falado para os livros. E é uma coisa que vem aumentando e vem se tornando mais comum nos últimos anos, sabe? Claro, se a gente vai poder, inclusive em Guimarães, vai poder achar precursores disso, né? Caras que fazem isso. Dalton Trevisan está vivo e é um dos grandes precursores disso. Mas só apenas quem publicou com alguma regularidade em editoras profissionais sabe o quanto é difícil você introduzir ou quebrar certas regras de normatização do português para poder escrever o seu livro, sabe? Poder usar, por exemplo, citaria você ser um autor, sei lá, gaúcho e escrever tu vai, sabe? Que é como eles falam, né? E poder fazer com que isso conste no livro, que é um erro gramatical, mas que isso conste porque isso traduz a melhor forma com que o jeito que eles falam. Então é uma coisa que realmente vem se transformando nos últimos anos. Agora, existem outros aspectos, outras coisas assim que talvez em termos de interesse, que eu acredito que não é um fenômeno só brasileiro, mas é um fenômeno internacional, em todos os países a gente vê isso, que é um pouco a derrocada assim das fronteiras, onde a ideia de nacionalidade cada vez menos importa. E isso é uma coisa muito diferente em relação ao que era produzido no século, até mesmo no século XX, né? Onde a questão nacional, da identidade nacional, era muito demarcada. Você pode pegar, por exemplo, esse livro do Daniel Pellizzari que eu citei agora, que o Pellizzari é um dos grandes tradutores hoje do inglês, né? De autores de língua inglesa para o português do Brasil.
E o livro dele, o Digam a Satã que o recado foi entendido, é uma história, o romance que pertence ao projeto Amores Expressos, do qual eu participei também, que mandou autores brasileiros para 17 capitais do mundo para escrever histórias passadas nessas capitais. E o Pelizari foi para Dublin, na Irlanda. E ele tinha uma grande... Sempre foi uma coincidência mandarem ele para lá, porque ele tinha uma obsessão muito grande para os escritores irlandeses. E o livro que ele escreveu, embora tenha sido escrito em português do Brasil, é um livro irlandês. Todos os personagens são irlandeses, a história se passa lá, não tem nenhum brasileiro, mas, mais do que isso, é impregnado de um sentimento irlandês que ele conhece muito bem, porque estudou isso com muita profundidade. Sabe, e é muito esquisito, porque é um menino que nasceu em Manaus, foi criado em Porto Alegre, e que escreve uma história extremamente irlandesa passada em Dublin. Então, isso me parece uma característica muito forte da literatura de agora, mas não necessariamente só da literatura brasileira, uma coisa mais vasta, assim. Você vê que é uma coisa que tem acontecido menos, obviamente, nos países de língua inglesa, que esses são os mais etnocêntricos do mundo, né? Porém, mesmo assim, na Inglaterra, hoje tem uma presença muito grande, os grandes escritores que vêm surgindo, as novas vozes, novas revelações, são indianos, paquistaneses, são chineses, gente de várias etnias diferentes que foram criados em inglês e que adotaram o inglês para se expressar. Então, África do Sul, né, tem prêmio Nobel, inclusive, né, o Coetzee, e que escreve em inglês. Então, isso é uma coisa muito dos nossos tempos, assim, de agora, assim, uma coisa da atualidade, né, porque traduz como o mundo virou um lugar pequeno, né, e como as pessoas migram, de língua, inclusive. Antigamente, a gente tem os exemplos clássicos dessa migração. O Joseph Conrad, que é um polonês cuja obra foi toda escrita em inglês, ou Samuel Beckett, que era um irlandês cuja principal fase foi escrita em francês, ou Nabokov, que era um russo que escreveu em inglês. Então, isso hoje se tornou mais comum. Assim, eu não duvido, por exemplo, que o Pelizari, daqui a 10 anos, apareça com um livro escrito em inglês, diretamente. É uma coisa possível. Aí você, Joca, você é mato-grossense, hoje vive em São Paulo, e você bebeu de quais tradições, assim? Olha, rapaz, eu diria que grande parte do que eu produzo tem muito pouco a ver com a literatura brasileira em si, sabe? Assim, e eu já li muita coisa. Ultimamente nos últimos anos, tenho pesquisado muito, lido muito a literatura hispano-americana, que eu acho que é uma das mais inventivas do mundo. Ao contrário da literatura de língua inglesa, que tem uma tradição muito forte e uma produção muito rica, porém muito tradicional, né? Não quebra muitas barreiras, ela é muito subserviente ao mercado, né? Ela vem de um mundo onde você precisa vender muito livro, precisa para existir, né? Já a literatura hispano-americana vem vivendo uma grande fase, e lá eles são muito mais livres, têm usado a imaginação de uma forma mais atraente para mim, para o tipo de leitor que eu sou. Agora, sempre que eu vou falar de livros que me influenciaram, e que talvez ainda essa influência talvez ela não seja muito evidente nos meus livros que eu publiquei até aqui, porque eu gosto de pensar que eu ainda vou escrever e publicar por muito tempo, certamente são os livros que eu li na minha infância, nesse período áureo. Então, sabe, e são coisas muito antigas, assim, Robert Louis Stevenson, né, autor da Ilha do Tesouro, ou Mark Twain, o autor de Huckleberry Finn, As Aventuras de Tom Sawyer, o próprio Joseph Conrad. Então, é um tipo de literatura que se convencionou chamar de literatura infanto-juvenil hoje em dia, mas que no seu tempo não era, né? Era literatura folhetinesca, né, publicada nos jornais e tal, para todos. Mas também tenho a impressão que eu não tenho só, como o que me alimentou, costuma me alimentar, não tem só uma origem muito nobre, não, sabe? Desde a fotonovela que a minha mãe lia,
e que eu lia, devorava também, tipo Grande Hotel, Sétimo Céu, esse tipo de coisa, e que eu adorava ler. Ao mesmo tempo que eu lia um livro do Júlio Verne, eu lia a revista de fotonovela da minha mãe. E tenho a impressão que seria muito injusto eu alegar qualquer influência, a influência somente ao Júlio Verne, sabe? Eu acho que a fotonovela da minha mãe também me influenciou da mesma forma. Jacques Douglas. Você deposita um humor um pouco ácido, áspero, assim, e às vezes irônico, que às vezes confunde o que é tragédia, às vezes fica patético no olhar do personagem. Então. Isso é um traço comum seu? Você pensa em crítica social no que escreve? Não, eu não penso em crítica social enquanto escrevo, mas eu sou muito obrigado a pensar no sentido de tolher um pouco esse sentido de humor, que certamente é meu. E que, às vezes, pode, pelo fato de ser muito particularizado, né, pode tornar pouco verossímil, né, o personagem. Então, é uma coisa com a qual eu sou obrigado a lidar e editar na medida do possível, assim. Mas eu tenho a impressão que assim existe um elemento de humor negro forte na maior parte dos meus livros e do qual eu não consigo me desvencilhar, assim. É um jeito de enxergar o mundo, assim, sabe? Uma espécie de filtro. E aí isso, sei lá, tem muito a ver com origem familiar, assim, porque, né, imagina, sabe, piada pornográfica sobre o Papa na noite de Natal, esse tipo de coisa, assim, coisa que só acontece em família e que acaba te influenciando. Bom, Joca, para finalizar, vou pedir para ler um trecho para a gente. Mais um. Ao pensar em minha mãe, lembro de sua voz ocupando toda a casa. Em geral, ela cantava na cozinha enquanto fazia o jantar, ou então no banheiro. Também no quarto de casal, só para o velho, eu vivia de ouvido colado à porta. Sua voz preservava a qualidade musical, mesmo quando ela dizia um palavrão. Ainda pequeno, eu tinha o costume de fazer a seguinte brincadeira. Esqueci o rosto de minha mãe de propósito. Bastava ficar algumas horas sem vê-la na escola, ou então passar a tarde jogando futebol no campinho de várzea, sem procurar seu rosto entre as traves ou perdido nas nuvens, e daí eu conseguia apagar todos os traços da lembrança dela. Apagava um a um, vincos do sorriso, rugas de felicidade da testa, dobrinhas franzidas para baixo ao lado dos olhos escuros. E só então os olhos, o nariz e a boca. Restava apenas a voz, límpida e forte, ordenando que eu fosse tomar banho, me chamando para jantar, esculhambando comigo, contando histórias antes de dormir, cantarolando baixinho os boleros para mim, seu hálito quase derretendo minhas orelhas. Ela adorava contar a história do boneco de neve que se apaixonava pelas labaredas do fogão. Lembro da vibração tênue da voz da minha mãe ao se referir tantas vezes àquele boneco de neve meio idiota. No início, eu não entendi o quanto era terrível. O boneco de neve tinha o entusiasmo de uma criança recém-nascida. Confundia o sol com a lua. Sua vaidade não conhecia tamanho. Achava que seu brilho era idêntico ao dos astros. Era um completo ignorante sobre a vida, até começar a conversar com o cão acorrentado diante da casa. Um cão velho e sábio que sugere o tempo todo ao boneco de neve que ele não fique tão entusiasmado assim com o brilho do sol. Ei, pois afinal, quem não sabe o que o calor faz aos bonecos de neve? No entanto, a nevasca chega e o boneco fica ainda maior e mais cheio de sua importância e de sua beleza. Quando a história atingia esse ponto, a voz de minha mãe adotava a ingenuidade idêntica à refletida pelos olhos de cacos de vidro do boneco de neve, uns olhos que os moleques lhe deram para que visse o mundo daquele jeito, quebrado, incerto. E eu o enxergava do mesmo jeito que ele, graças à voz de minha mãe. O boneco, após ser esclarecido pelo cão, a respeito da cozinha que ambos viam pela janela e de como a volta do fogão era um lugarzinho bem quentinho e tão diferente de tudo ali fora, do quintal soterrado pelo gelo, da lua fria e triste, apaixona-se pelas chamas avermelhadas a lamberem o fogão. E assim ele se esvai.
Com a chegada do calor, começa a derreter aos poucos, até escorrer ao meio-fio e sumir na boca de lobo. Quando isso acontece, o cão compreende o arrebatamento do boneco de neve pelas chamas. Os meninos que o construíram o haviam sustentado sobre o cabo de uma pá de jogar carvão no forno. Sempre tem um cão acorrentado para nos alertar dos perigos da realidade. E assim era comigo. O jogo de esquecer os traços de minha mãe virava um suplício, pois, ao retornar para casa, vindo da escola ou do campinho, eu realmente não lembrava mais do rosto dela, e ao atravessar ruas e praças meio desesperado, sem ao menos olhar para os lados, apenas para chegar mais rápido em casa, e daí subir ofegante a escada e quase arrombar a porta, eu fazia isso tudo acreditando que, ao pisar o tapete da sala atraído por sua voz, que cantarolava na cozinha, e ao atravessar o corredor aos prantos, eu tinha certeza de que, quando ela se virasse na pia da cozinha onde se encontrava, para mim, que corria em sua direção, que, ao olhar para mim, ela não teria mais olhos e não teria mais nariz, e a voz que saía dela sairia de algum outro lugar que não era mais sua boca, seria só a sombra de sua boca, pois os traços de seu rosto não existiriam mais, e ela olharia para mim sem olhos e falaria comigo sem lábios, e então ela contaria pela 1000ª vez o final da história, dizendo: e ninguém voltou a pensar no boneco de neve. É isso.